Olá, pessoal, tudo bem? É muito legal estar aqui no Link 2022. Eu sou a Tabata Compre, consultora de inclusão da Talento Incluir. Também sou mãe do Francisco, de 5 anos. Sou filha, sou esposa, sou amiga e sou uma mulher com deficiência. Para garantir aí que todos estão me vendo, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, encaracolados, na altura dos ombros. Eu tenho 41 anos e tem um detalhe que nem quem enxerga estava vendo até agora. Eu sou cadeirante, sou uma mulher com deficiência. Então, vocês estão vendo a minha foto aí de corpo inteiro, porque aqui na janela do nosso link só aparece o meu rosto. Eu sou uma mulher com deficiência que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho há 14 anos. Hoje o nosso tema aqui é vieses inconscientes em processo de recrutamento e seleção. E qual o impacto desses vieses na inclusão ou na exclusão das pessoas com deficiência? Vamos embora? Muito bem, vamos falar do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele vem igual de fábrica. Os cérebros vêm todos iguais. E eles são desenvolvidos com estímulos diferentes. Então, as conexões neurais, elas são variadas. Aí, forma-se a neuroplasticidade. Nenhum cérebro fica igual ao outro. A partir do nosso primeiro chorinho, a partir do nosso primeiro respiro, a gente já começa a receber alguns estímulos. E aí acontece a neuroplasticidade. Assim como quando a gente compra um celular que vem de fábrica igual, com o mesmo tanto de memória. A partir do momento que a gente tira a primeira foto, faz o primeiro vídeo, registra o primeiro contato, ele já não é igual a nenhum outro celular. É assim que acontece com o nosso cérebro. Aí, vamos rapidamente falar de tomada de decisão? Tenta não ler essa palavra. Conseguiu? Não. Porque a gente usa o sistema 1 do nosso cérebro. Quando a gente já sabe ler e vê a palavra vida ali, não tem como a gente não ler mais. O meu filho tem 5 anos, ele ainda não sabe ler totalmente, mas ele já sabe distinguir o símbolo do YouTube e o símbolo da Netflix, por exemplo. A gente usa o sistema 1 do nosso cérebro para tomar essa decisão. É o sistema rápido. Nosso cérebro tem um sistema rápido do pensamento intuitivo, que poupa energia, e é o que a gente mais usa. A gente fica no piloto automático. O nosso cérebro entende o mundo ao nosso redor e toma a iniciativa de simplificar tudo, para limitar a quantidade de energia gasta, para poupar energia. Nosso cérebro é muito inteligente. A gente só vai usar o sistema 2 em situações mais complexas. No dia a dia, a gente leva 1/20 de segundo para formar um sentimento ou uma opinião sobre uma situação ou sobre uma pessoa. É muito rápido. É mais rápido que um piscar de olhos. A gente só vai usar o sistema 2, que é o pensamento lento, reflexivo, que gasta mais energia, quando a gente tiver processos que exigem que a gente reflita mais, quando a gente passa por situações mais complexas. Então, aí quando a gente tem um problema, o sistema 2 intervém para ir coletar, sintetizar e processar essas informações para resolvê-lo. Talvez quando a gente passar por esse problema pela segunda ou pela terceira vez, a gente já passe a usar o sistema 1 do cérebro, porque ele generaliza, a gente já passou por isso, eu já sei o que fazer numa situação como essa. No dia a dia, o que a gente mais usa é o sistema 1, que é o de tomada de decisão, que fez com que a gente lesse aquela palavra, vida, que a gente começou no primeiro slide.
Será que a gente pode, então, controlar o que a gente pensa sobre alguém? Se o nosso cérebro leva 1/20 de segundo para formar uma opinião sobre alguém ou um sentimento, a gente não pode controlar. Não temos controle sobre o que pensamos e o que sentimos sobre uma pessoa ou sobre uma situação. Mas a gente tem total responsabilidade pelo que a gente faz com isso. O primeiro contato, o sistema 1 do nosso cérebro age e a gente logo forma uma opinião. Independente de ser positiva ou negativa, formamos uma opinião. Mas a gente pode usar o sistema 2 do nosso cérebro para controlar o julgamento, o juízo de valor, o que a gente faz com aquilo que a gente sentiu ou pensou sobre a pessoa ou a situação que a gente está passando. A gente está falando aqui de vieses inconscientes ou vieses cognitivos, que é um conjunto de associações, de memórias que a gente tem desde que a gente se entende por gente. De quando a gente era criança, das coisas que a gente via nos programas de TV, ouvia nos programas de rádio, dos papos que tínhamos na escola, na igreja, no clube, no condomínio, no bairro, na rua, ou simplesmente na mesa de jantar da nossa casa. Essas coisas que a gente escutou estão guardadas, armazenadas ali no nosso HD, no nosso cérebro. Essas informações, quando precisam ser acessadas, fazem com que a gente perceba, interprete e interaja com as pessoas, com as situações, baseado naquilo que a gente aprendeu. É praticamente um roteiro para a gente tomar decisão. Inclusive, a decisão de contratar ou não contratar uma pessoa para o nosso time, no nosso processo seletivo, no dia a dia. A gente usa os vieses inconscientes para decidir se contrata ou não aquela pessoa. E qual é o perigo disso tudo, gente? A depender do viés, é muito perigoso. Quem aí já não ouviu falar de algum gestor que disse que não contrata mulher porque a mulher pode engravidar? Quem aí já não ouviu falar que mulher no volante, perigo constante? E pessoas com deficiência? Ah, para quê? Eu já ouvi coisas do tipo, para que eu vou contratar meio profissional se eu posso contratar um profissional inteiro? Esse tipo de expressão que é opressiva até, é uma forma de opressão, ela foi tratada com tanta naturalidade, as pessoas falavam isso com tanta naturalidade que a gente repetiu com a mesma naturalidade. Até eu, que sou mulher, um dia já falei mulher no volante, perigo constante. Mas, no momento que eu percebi que isso não era tão legal, eu desaprendi para aprender coisas novas. Então, a gente pode desaprender coisas que não servem mais no nosso dia a dia. Então, quer dizer que a gente sempre vai formar uma opinião sem conhecimento sobre as pessoas? A resposta é sim. A gente sempre formará uma opinião instantânea, baseada nas nossas crenças limitantes, nas memórias da nossa formação, na classificação que a gente faz pelas experiências que a gente teve durante a nossa vida. O nosso cérebro, ele atua assim para identificar situações de perigo e nos manter em segurança. É um comportamento de preservação da espécie. Olha que curioso, né? É um mecanismo de defesa. E é importante que a gente conheça alguns tipos. Existem muitos tipos de vieses cognitivos. Vou falar de alguns aqui que podem impactar no nosso processo seletivo. Como, por exemplo, o viés de ancoragem. São crenças plantadas no nosso mindset, ou seja, no nosso modelo de mundo, de forma inconsciente. E essas crenças, elas norteiam as nossas decisões. A gente aprendeu dessa forma e aí a gente faz da mesma forma a vida inteira. É até rígido, é um pensamento rígido, mas a gente pode desaprender e fazer diferente. Né? Frases do tipo, aqui sempre foi assim, são frases
muito desencorajadoras. É praticamente um balde de água fria para quem está ávido por aprender. Então, a gente pode desaprender, reaprender e fazer diferente. O viés de efeito grupo, que é a tendência que a gente tem de seguir o comportamento do grupo. É um pensamento coletivo, gerado pela quantidade de pessoas que pensam e agem da mesma forma. Então, é muito comum a gente imitar inconscientemente, a gente nem percebe a forma do outro falar, a gente acaba, quando trabalha junto, adquirindo o mesmo bordão, as mesmas gírias, a mesma forma de se vestir, não é verdade? E esse efeito grupo, ou efeito manada, ele é muito perigoso, né? Porque se alguém ali nesse grupo tem uma opinião diferente, tem muito medo de impor a sua opinião num grupo de pensamentos iguais e atitudes iguais. Será que você, quando pensa diferente do grupo, se sente seguro ou segura para dizer, não concordo, vamos fazer diferente? O outro é o viés de confirmação. Então, o nosso cérebro ele encontra nas pessoas, nas situações, exatamente o que ele quer encontrar. A gente se auto-sabota, né? A gente tem um estigma ali, baseado nos nossos preconceitos, paradigmas, sobre uma pessoa com deficiência. Eu sempre ouvi dizer que pessoas com deficiência são menos produtivas. Isso é um rótulo. A gente acredita tanto nisso que ele vira uma verdade. A gente pode desconstruí-lo, e deve, principalmente em processos seletivos. E viés de estereótipo, que é um complemento do viés de confirmação, né? No viés de confirmação, a gente tem esse rótulo, e se a gente procurar essa informação na internet, por exemplo, que a gente usa muito, no Google, por exemplo, a gente vai encontrar a resposta que a gente quer. Mesmo que 10 respostas sejam contrárias ao que a gente imaginou. A gente encontra uma resposta e se agarra naquela e confirma. No viés de rótulo, a gente rotula as coisas, as pessoas para abreviar caminhos aí e reconhecer rapidamente perigo, segurança. A gente usa o sistema 1 do nosso cérebro, o sistema rápido do nosso cérebro. Então, eu entrevisto uma pessoa ali no meu recrutamento e seleção e essa pessoa, por algum motivo, ela se atrasa ou ela não consegue uma conexão boa se o processo seletivo for online, ou até não entra. Você vai rotular, não entrou porque tem deficiência. E aí você nem vai investigar se aquela pessoa que está desempregada, por isso que ela está passando por um processo seletivo, tinha crédito no celular para entrar naquele processo seletivo. Quantas vezes na Talento Incluir a gente já teve que colocar crédito no celular das pessoas para que elas pudessem participar? A gente precisa pensar em todas as possibilidades, né? E por que é importante entender sobre os vieses inconscientes ou sobre os vieses cognitivos? Porque não entender sobre eles afeta o ambiente de trabalho e as organizações. Introduz a uma discriminação, muitas vezes sem intenção. Mas não quer dizer que porque não teve intenção não foi discriminação, né? Não quer dizer porque foi inconsciente, não foi discriminação. Não entender sobre viés inconscientes induz a decisões que podem ser equivocadas. A gente pode, sem querer, promover a injustiça numa contratação, uma injustiça no desenvolvimento ou até na promoção aí de profissionais dentro do nosso negócio. Não entender sobre vieses inconscientes ou cognitivos dificulta a igualdade de oportunidades, que a gente aqui chama de equidade. No recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, a gente vê muito isso quando a gente ouve algum líder ou alguma líder que é requisitante daquela posição dizer que a preferência é por pessoas com deficiências leves. E aí eu pergunto para você o que são deficiências leves, né?
a severidade e a leveza da deficiência tem muito a ver com o impacto da deficiência na vida de cada um, que depende de vários fatores. E fatores que nem sempre dá para a gente ver. A gente classifica pelo que a gente está vendo. Estou vendo uma pessoa de muleta, uma pessoa de cadeira de rodas e uma pessoa de cadeira de rodas sendo empurrada. Então, só pelo que eu estou vendo, eu deduzo que a pessoa de muleta tem a deficiência mais leve e a pessoa que está sendo empurrada tem a deficiência muito mais severa. Mas o que a gente não está vendo? O quanto aquela pessoa tem de acesso à informação, como é a vida social. Ela sabe que tem lei de cotas, que ela pode ingressar no trabalho pela lei de cotas, que tem um equipamento mais leve, mais moderno, de um material mais nobre até, para que essa pessoa seja mais independente, uma cadeira de rodas mais leve, uma muleta de fibra de carbono. Existe um equipamento mais moderno, que vai dar mais independência para ela, portanto mais caro, mas também tem linhas de crédito específicas para pessoas com deficiência que financiam esses equipamentos. Será que essas pessoas sabem disso? Outro ponto que a gente não está vendo, como que é a família? A família dessa pessoa é uma família que incentiva? Ou é uma família que protege, super protege? Ou ainda é uma família que abandona? O quanto essa pessoa se aceita no sentido de buscar ferramentas para ser mais independente. Eu conheço muitas pessoas que usam muleta, mas que se usassem cadeira iam ser mais independentes. Mas há uma resistência à cadeira de rodas, porque é como se você usasse cadeira, você fosse ter mais deficiência. E quando essas pessoas vão para a cadeira, elas ficam mais independentes. Olha que curioso, né? Porque com a muleta, muitas vezes precisam muito mais de ajuda. E eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo assim, será que a pessoa superou? Porque eu não estou dizendo para você não contratar a pessoa se ela não superou. Porque às vezes é o trabalho que falta para ela superar, não é verdade? E o perfil, que a gente não está vendo, a gente vai descobrir em conversas. Então, aquela pessoa de muleta que aparentemente tem a deficiência mais leve, pode ter sido abandonado pela família, ter pouquíssimo acesso à informação, não se aceita, não arruma nem namorada por causa disso. Já aquela pessoa que está sendo empurrada, estuda, trabalha, namora, beija na boca, vida normal. A deficiência dela, embora aparentemente mais severa, se torna muito mais leve. E esse é outro ponto que eu quero dizer aqui e contar para vocês. Existe uma diferença entre independência e autonomia. Independência é a capacidade da gente cumprir uma tarefa sem ajuda. Tem a ver com execução. Independência tem a ver com execução. Já a autonomia se refere à capacidade de refletir, de escolher o que eu quero comer, o que eu vou estudar, com o que eu vou trabalhar, tem a ver com decisão. A pessoa com deficiência que trabalha tem muito mais autonomia, porque ganha seu dinheiro. Autonomia tem a ver com dinheiro. Pode pagar uma cuidadora, pode ter um recurso de acessibilidade que vai deixá-la mais independente, decide o que vai fazer da vida. Pode ser dependente fisicamente de outras pessoas, mas ela que manda. Trazer pessoas com deficiência para o mundo de trabalho é dar autonomia para aquelas pessoas que muitas vezes são mais dependentes. Mas ganhar autonomia é decidir pela própria vida, e é uma mudança incrível. Deixar de contratar uma pessoa por causa da sua deficiência é um desperdício de talentos. Então, a gente precisa trabalhar esse nosso preconceito, desconstruir o nosso preconceito. Como que a gente faz isso? Com novas referências, com educação, com ações afirmativas, com informação. Aí é um caminho que não é de um dia para o outro. A gente vai mudando o nosso estado de consciência até ter uma mudança de atitude e contratar pessoas com deficiência, que até então não eram contratadas. Por quê? Pessoas com deficiência foram excluídas pela família, foram excluídas da escola, da saúde.
E quando chegam no mercado de trabalho, não estão em pé de igualdade. Se a gente não entender que algumas pessoas com deficiência, a família teve que escolher se levava para fisioterapia ou se levava para a escola, por isso que a pessoa está chegando mais velha no mercado de trabalho, a gente não vai entender por que existe lei de cotas. E quando a pessoa com deficiência trabalha, senhoras e senhores, ela sozinha vai atrás da educação, ela entende que ela só vai crescer buscando desenvolvimento, ela cuida melhor da sua saúde e ela forma a sua própria família. Quando a gente contrata pessoas com deficiência, a gente muda tudo, não só a vida daquela pessoa, a vida da família daquela pessoa e toda aquela microsociedade em volta dela. Entender que a exclusão de pessoas com deficiência atinge todas as estruturas sociais da formação de uma pessoa é importante para a gente entender por que existe lei de cotas. O preconceito, ele nem sempre vem acompanhado de uma agressão. Na sua maioria das vezes, ele vem de forma sutil, com discretos atos que comprovam a sua existência aí no subconsciente de quem convive com as diferenças. E aí a gente chega no capacitismo, que é a discriminação direcionada à pessoa por causa da sua deficiência. O capacitismo vem da crença da incapacidade da pessoa com deficiência. Crença limitante, crença que precisa ser desconstruída. Ele pode vir como uma opressão passiva, um sentimento de pena, inferioridade, caridade, ou ativa, com insultos, com acessibilidade, arquitetura inacessível, com dúvida da capacidade, ou ainda linguístico, por meios de expressões como seu retardado, que mancada, tá surdo, que a gente pode trocar o que mancada por que vacilo, o tá surdo por... Você escutou o que eu falei? Usar a deficiência como adjetivo é capacitismo. E o capacitismo recreativo, que é quando a gente ri da pessoa e não com a pessoa. Piadas, imitar o jeito da pessoa andar, falar, apelidos pejorativos. O capacitismo é a opressão direcionada à pessoa com deficiência que impede a gente de estar no centro das decisões, de decidir, de ser representado socialmente, de ocupar espaços na gestão das empresas, na política, na televisão. E a gente não se sente representado e não tem uma visão de futuro. Será que você já foi capacitista e não percebeu? Vamos desconstruir esse comportamento que é tão ruim para a inclusão de pessoas com deficiência. Assumir que somos todos capacitistas em desconstrução é um passo importante para transformar essa realidade e trazer mais pessoas com deficiência aí para o mercado de trabalho. As pessoas com deficiência acabam sendo rotuladas ou de coitadinhas ou de super-heroínas. Os extremos, eles nos desumanizam. Os extremos, eles são ruins. Então, nem coitadinho, nem super-herói. A gente precisa repensar os nossos elogios de vida ou lição de superação. A gente quer ser elogiado pelas nossas competências e não porque a gente tem deficiência e consegue pegar um ônibus, trabalhar, constituir uma família. Isso é muito importante. Se você trabalha com processo de seleção, repense também seus elogios e a forma com que você vai se direcionar à pessoa com deficiência. Tá bom, gente? Na prática, a gente faz assim, ó. Nossa, a menina é tão bonita, mas ela é surda. Ou o rapaz é tão inteligente, mas ele é cego. Ter deficiência não exclui a gente de ser inteligente e de ser bonito, né? O capacitismo, às vezes, vem como uma forma de proteção. Por que você trabalha tanto? Sabia que você pode se aposentar? Quem disse que a pessoa quer se aposentar? E é importante dizer que a pessoa com deficiência, ela não tem só a deficiência como característica, tem muitas outras. E a gente precisa pensar que a pessoa com deficiência pode ser LGBTQIAP+, pode ser lésbica, gay, trans.
Pode ser uma pessoa mais de 60, pode ser uma pessoa de diversas religiões, ou até sem religião, pode ser homem, pode ser mulher. A gente precisa provocar aí uma mudança de olhar. Então, que tal a gente enxergar o profissional com deficiência enxergando possibilidades e não apenas as limitações, não é verdade? Quando a gente olha possibilidades e tem essa mudança de olhar, a gente vê cenas como que a gente viu no último Oscar, o ator Troy Kotsur levando o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Coda, No Ritmo do Coração. E ele dedicou essa estatueta a toda a comunidade surda. Troy Kotsur é um ator surdo que fala a língua americana de sinais. Isso é representatividade, a gente se vê ocupando esses espaços. É isso que a gente tem que pensar no mercado de trabalho, né? Trazer pessoas com deficiência para ocuparem todos os espaços, dos bastidores à linha de frente. Só assim a gente vai transformar aí e quebrar os nossos vieses inconscientes, os nossos vieses cognitivos. E qual é a maior gratificação de incluir? A gente vê cenas como essa, de um rapaz com deficiência intelectual recebendo aí a notícia de que foi selecionado para aquela vaga. Look forward to your first day. We look forward to your first day. For your internship. Congratulations, you employed in employment. If you can be employed to your family, please feel free to contact us. What does it mean, Ben? Did you get it? I get it! I get it, Tom! I got the job! You got it, man! You got it! You got the internship! You did it! A gente vê a transformação não só da vida dele, como da família dele, do pai, da mãe que comemoram, porque eu não sei quantos nãos uma pessoa com deficiência intelectual já ouviu no mercado de trabalho. Saber que a gente fez parte dessa transformação de vida não tem preço. Então, eu conto com vocês para transformar essa realidade, para quebrar os nossos vieses e para que a gente seja agentes dessa inclusão, dessa transformação. Valeu, um beijo. Até. Ei, estou de volta.